Mais uma questão, FCC TRT 14/2011. No modelo TCP/IP, são protocolos respectivamente atuando nas camadas de aplicação, transporte e rede. Pessoal, ele quer protocolos que atuem em cada uma dessas camadas, tá? E essa questão, ela tem uma razão de ser, ela foi uma questão muito polêmica, né? E até hoje causa confusão nos alunos. Vira e mexe, algum aluno vem e me questiona sobre essa questão ou sobre outras, que a gente vai ver que são análogos, tá? Então ele está falando, a primeira tem que ser a aplicação. SMTP e-mail, aplicação. O DP não é aplicação, o DP é transporte, não, a B já está fora. DHCP pode ser aplicação, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. DNS é aplicação. SMTP. Então a gente já mataria a B aqui com a primeira. Então ele quer a segunda. Transporte tem que ser TCP ou DP. Então TCP aqui que já está morto. E CMP é transporte? Não, pessoal. Eu falei mais uma vez. Se você tiver que optar, você vai optar sempre pela camada de rede, apesar de saber que ela tem um pezinho na camada de transporte e que algumas bancas, né, algumas bibliografias consideram que ele vai até a aplicação, tá? Então essa C também está morta. Já matamos a B e a C. D. SMTP ele é aplicação, tem porta, é a porta 25. Se ele tem porta, então é aplicação na arquitetura TCP/IP. Então a D também está morta. E a E, ela tem um HTTPS aqui que seria a aplicação, seria a segurança do protocolo HTTP que está lá na aplicação, tá bom? Então a E aqui morreria também. Ah, Walter, então a resposta é A, vamos partir para abraço. Aí quando o cara foi marcar A, ele viu aqui, ó, ele quer agora um protocolo que atue na camada de rede. Aí ele vem lá, DHCP. Ah, mas DHCP, Walter, você falou que era aplicação. Pessoal, aqui é que está o pulo do gato, tá? Ele está pedindo protocolo que atue. Então existe uma diferença entre o protocolo ser hospedado na camada e a camada onde ele atua. Na maioria dos protocolos, essas duas camadas são iguais. Em alguns protocolos, que a gente chama de patológicos, né, não são iguais. O DHCP, por exemplo, é o exemplo mais clássico, né? Ele reside na camada de aplicação, porque ele tem porta, tá? Mas, na realidade, ele atua onde? Na camada de rede / enlace. Por quê? Porque lembra que ele mapeia, né? Lembra não, porque a gente falou por alto, né? A gente vai esgotar o DHCP num próximo módulo desse nosso curso, quando a gente for falar das aplicações, dos serviços essenciais do TCP/IP. Então, o DHCP, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai mapear o IP em relação ao MAC, por exemplo. Ele vai pagar IP para a máquina. Pode ser em relação ao MAC, pode ser livre, pode ser por um tempo determinado. Então, é muito comum dizer que ele atua tanto na camada de rede quanto na camada de enlace, quando a gente estiver se referindo ao modelo OSI, tá? Então, aqueles que estranharam que a resposta seria A, DHCP, ela está correta, porque ele pediu esse verbo atuar. Também pode ser o verbo operar. Agora, se ele perguntar onde ele está postado, onde ele jaz, então a gente vai escolher a camada de aplicação. Portanto, a A está correta. Só para a gente não perder a questão, vamos analisar as outras alternativas. DNS, aplicação. IPv6, camada de rede. IPsec, camada de rede. Protocolo seguro de IP. O item é o RTP, tá? Isso aqui a gente vai estudar quando a gente for estudar a parte de redes convergentes, a gente vai tratar bem do RTP. Tudo bem? Pessoal, essa questão era uma questão aparentemente fácil, foi inclusive colocada como desafio por mim na rede itinerante e eu aproveitei esse curso agora para esgotar. Então vamos lá. Atuar e residir, né? Ou seja, estar postado em determinada camada, podem ser diferentes. O normal é que sejam iguais, tá bom? Então o DHCP, ele mora na camada de aplicação, mas ele atua tanto na rede quanto na camada de enlace. Só mais um detalhe, eu sempre vou prezar pela referência do modelo OSI, tá, pessoal? Porque no OSI não há dúvida do que eu estou falando, os nomes são canônicos, tudo bem? Então vamos bater aqui com o gabarito oficial, tá aí. Letra A é a correta, apesar de ficar meio estranho, né? Quando a gente se aprofunda, a gente vê que esse item faz todo sentido. Tudo bem? Então vamos para frente.